Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de saúde de nossa casa. Nós estamos trabalhando a obra Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E esta obra ela está estudando a quarta obra da codificação espírita, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo de número 60, que traz um título proposto por Emmanuel, Desencarnados em Trevas. Bastante forte o título, né? Desencarnados em Trevas. Bom, mas o que Emmanuel quis trazer com essa lição? Qual o objetivo dele? Trazer indicativos nesta lição para que nós possamos iniciar um processo de reflexão, mas de uma reflexão mais madura, mais robusta, a nós que nos encontramos no corpo físico e também os que já se encontram despojados do corpo, que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo aqui de compreender o mecanismo da justiça divina, de iniciar uma releitura, vamos dizer assim, do Evangelho de Jesus pela interpretação dos espíritos superiores. A doutrina espírita, ela vai abrir para a humanidade uma nova era. Quem nos fala isso não sou eu. São os irmãos espirituais, onde Allan Kardec, na terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, traz esse título, a nova era. Mas nova era? E a gente observa tantas coisas que vêm acontecendo na nossa humanidade, na nossa sociedade. Com qual objetivo será? Será que Deus, será que os bons espíritos estão dormindo, permitindo que isso aconteça? Aos nossos olhos físicos, parece que está tudo de cabeça para baixo, não é assim? Só que não está. Estamos num processo delicado de transição planetária. As coisas estão vindo à tona, estão vindo à superfície, como aquele exemplo, né, do lago que na superfície está límpido, parece que está limpo. Mas se você cutucar lá embaixo, todo o lodo sobe. É o que está acontecendo na humanidade. Com o objetivo de fazer com que nós, espíritos encarnados e os desencarnados, saibamos avaliar a existência, seja ela no corpo ou fora do corpo, para continuarmos a nossa trajetória evolutiva, tendo em vista que Jesus, aí vem um termo evangélico, doutrinário, pelo apóstolo Paulo. Jesus venceu a morte. E se nós estamos com Jesus, e se Ele é por nós, conforme o próprio Paulo também ensina-nos em uma de suas cartas, quem será contra nós? Que é a oração do cantinho. Essa oração ela foi extraída do capítulo 8, do versículos 31 da carta de Paulo aos Romanos, para quem não sabe. Chega lá, vocês vão ver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós colocamos, nós não, né? Os amigos espirituais. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Desencarnados em trevas. Na reunião pública, lá na cidade de Uberaba, no ano de 1961, quando o nosso queridíssimo Chico
Xavier estava presente entre nós no plano físico, porque ele continua presente e atuando nas dimensões espirituais em favor da nossa humanidade. Foi aberta a primeira parte no capítulo 7 da obra Céu e Inferno, que traz o título As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E neste capítulo tem um código penal da vida futura. Nós, espíritas, temos um código penal da vida futura. A gente sempre bate nessa tecla para que quando nós chegarmos do outro lado, não falarmos ou dizermos que não sabíamos. Que os espíritos cobram. Mas nos cobram mesmo. E aí, eu vou ler depois, que eu vou ler primeiro a lição de Emmanuel, que ele vai dizer assim: desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações. Então está abrindo até o segundo estudo, né, que vai falar sobre recordações. Jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam chorando os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos. Estadeavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram debalde esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro e estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Então vejam bem que Emmanuel está trazendo uma analogia do espírito que estava encarnado e como ele se conduzia na sua existência física, e agora, estando desencarnado, a realidade que lhe apresenta de acordo como foi a sua conduta no plano físico. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Ora, como que as paixões aviltantes, elas nos colocam em um nível de existência ainda muito baixo, muito truncado, muito complexo. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Olha a importância de se fazer o bem, independente se aquele que vai receber o bem vai ser grato ou não. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas,
Aproveita a lição. Agora está falando para nós espíritas. Porque nós espíritas não é merecimento e nem privilégio. Porque não existe privilégio dentro da lei divina. Existe esforço e trabalho. E de acordo com o seu esforço e com o seu trabalho, você recebe o seu salário. É Jesus que nos ensina. O trabalhador, o operário é digno do seu salário. Isso significa que cada um de nós recebemos da lei aquilo que nós, dentro da lei, realizamos, fazemos, praticamos. Então, se nós estamos tendo o entendimento dos espíritos desencarnados que transmitem a nós, que são testemunhas desses acontecimentos, relatando as suas experiências, é para que nós, encarnados, possamos nos avaliarmos. Para não acontecer conosco o que eles estão vivenciando hoje. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos no que temos e somos. Então, existe a colheita porque houve uma semeadura. Onde estiveres, pois faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás, em silêncio, que todo egoísmo gera o culto da morte. Então, o Emmanuel termina a lição com essa frase: todo egoísmo gera o culto da morte. Bom, por que Emmanuel, então, trabalha nessa lição esse título? Desencarnados em Trevas. Porque Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, no artigo 25 do Código Penal da Vida Futura, que foi lido aquela noite, ele vai dizer assim: certos espíritos são mergulhados em espessas trevas. Outros estão num isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes veem o fim. Muitos estão privados de verem os seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam, com relativa intensidade, os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que, e aí é a palavrinha-chave, o arrependimento e o desejo de reparação vêm e trazem um abrandamento, fazendo-os entreverem a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim a essa situação. Então, o arrependimento ele é importante, mas ele por si só não basta. Ele é o pontapé inicial para o processo onde o espírito ele vai trabalhar consigo mesmo a fim de que tenha novas oportunidades de reparar o erro ou de reparar os desacertos, os desatinos que ele mesmo cometera. E aí a gente fica pensando assim, poxa, que lição dura, não?
Não poderia ser mais branda? Jesus não nos trouxe o consolo? E a doutrina espírita não é o consolador prometido pelo próprio Cristo para abrandar as nossas dores, apaziguar os nossos sofrimentos? Sim. Ué, e o que ela nos pede? Simplesmente que nós possamos compreender a vida. E, infelizmente, nós, aí eu falo humanidade em geral, temos ainda grandes dificuldades de compreender a vida. Porque ainda estamos muito presos ao campo da materialidade, pensando que aqui é a realidade e as dimensões espirituais soa como algo fantasioso, como algo imaginário ou como um processo de ficção. Obrigado, meu amor. Ou como um processo de ficção. Aí Jesus, nosso mestre e Senhor, ele vai ter uma fala muito importante que está em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículos 22 e 23, mas que está mais completa em Lucas, no capítulo 11, versículos 34 a 36. E o que Jesus diz? Vocês vão relembrar agora. A candeia do corpo é o olho. Ou, em outras traduções, a luz do corpo é o olho. Mas é meio esquisito isso aí, tá? Não. O redator, nós temos dois olhos, não um par. Ou é um olho só? O corpo biológico são dois olhos, não são? Mas está correto. Olho no singular. Porque não é o olho físico. Não é a nossa capacidade visual pelos glóbulos oculares. Que olho é esse, Delano? Bom, vamos lá. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia ilumina e resplandece e reflete tudo aquilo que está ao redor e em torno. Então, quando Kardec, no artigo 25, coloca os espíritos desencarnados, ainda imperfeitos, no processo de treva, de sombra, de escuridão, nós vamos retirar essa palavra hoje e substituí-la por ignorância. Treva representa ignorância. A ignorância de quê? Da lei divina. Porque Jesus está falando aqui da lei. Pai Delano, lei é. Mas ele está falando de luz. Ele está falando de olhos. Não, ele não está falando de olhos. Ele está falando de luz em teu olho. Se a lei está na consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos,
Jesus está falando o quê? Observe a tua consciência diante da tua caminhada, diante da própria lei. Porque se você não trabalhar consigo os valores reais e necessários para garantir uma boa colheita, você estará naquele ditado popular, em maus lençóis. Então a nossa consciência, no aqui, no agora, precisa estar firme em si mesma diante da nossa realidade espiritual. E aquele que desconhece a sua realidade espiritual, quando sai do corpo, consequência. Vive o quê? A escuridão, a treva, a sombra. E se perturba facilmente porque não consegue ter mais aquele contato com os entes mais amados, com os corações queridos, e fica vagueando para ali, vagueando para cá, e às vezes em regiões que são difíceis, regiões realmente de grandes trevas. Então é preciso, conforme Emmanuel colocou na lição, chamando-nos a atenção, nós espíritas, que estamos lidando com os amigos espirituais, com os testemunhos que chegam até nós, através de reuniões, de intercâmbio, onde a mediunidade favorece-nos. Essa proposta, é importante essa colocação de Emmanuel. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, isto é, dos desencarnados que não tiveram a consciência da realidade espiritual, que saíram do corpo e até hoje ainda não conseguem entender ou compreender que já se encontram sem o corpo físico. Por quê? Porque o corpo perispiritual, que é o perispírito, que é um dos princípios que fundamenta a doutrina espírita, precisa ser amplamente estudado por nós espíritas. Precisa ser conhecido, precisa ser compreendido. O funcionamento, porque ele é a realidade e o corpo físico é ilusão, porque o corpo físico deixa de existir. E o corpo perispiritual vai acompanhando o espírito e vai se purificando, se desmaterializando, até o espírito chegar ao seu objetivo entre aspas, porque a evolução ela é contínua, mas para nós, ainda no plano de entendimento, que a evolução nos faculta, espírito puro. Então que nós possamos refletirmos carinhosamente sobre essas lições que a doutrina espírita nos convida através de inúmeras obras. Então nós temos a biblioteca na casa, que oferece obras que possam ser lidas para empréstimo ou para venda. Ah, Adriano, mas eu não sou espírita. Eu tenho uma outra denominação religiosa, outro entendimento. E aí, como é que fica? Não há nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, que não tenha o amparo de Deus, através dos anjos guardiães, dos benfeitores. Não existe aquele espírito. Porque de uma forma ou de outra, todos nós estamos recebendo as lições de acordo com as nossas necessidades. Então nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo imensamente a espiritualidade,